Fala aí, pessoal, muito boa noite. Começando mais um fechamento de mercado, hoje, dia 12 de setembro, uma quinta-feira. Fechou? Lembrando que se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo. E caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, o joinha aqui embaixo também, porque é a maneira com que você aí desse lado consegue me ajudar desse lado aqui e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Dito isso, direto para o gráfico. Que é o que de fato interessa. Deixa eu só achar, porque, rapaziada, hoje teve bastante solicitação de ativos, hein? Tava sentindo até falta já. Bom, vamos lá. Ibovespa, tá, pessoal? Ainda segue o processo de correção que a gente vem comentando durante a semana, na contração de volatilidade. Hoje uma queda de 0,48, 0,5% de baixa. Desde o início da semana passada a gente vê uma queda brutal no volume, então é uma correção saudável, né? Geralmente não, correções saudáveis dentro de movimentos são correções com volume baixo, né? Então a gente quer ver uma perna de expansão com volume ascendente e no processo de correção uma correção com volume caindo, que é o que a gente vê, volume caindo, contração de volatilidade, candles pequeno, processo de correção, não testou ainda nem o primeiro nível de Fibo, né? Então ainda segue dentro de uma correção super saudável para o Ibovespa. E num pouco em linha com a questão do gráfico semanal que a gente já havia comentando, precisa alinhar, a gente já vê o preço se aproximando um pouco mais da média móvel de 9, mas ainda assim está aqui na região dos 132.600 basicamente, né? Próximo da região do primeiro nível de correção, então ainda nem chegou muito perto, tá? Então segue o processo de correção por enquanto tranquilo aí no Ibovespa, tá? No dólar, segue fraco também. Uma queda de 0,70, então a gente teve um dia atípico, né? Geralmente a gente tem bolsa para baixo e dólar para cima, ou bolsa para cima e dólar para baixo. Não é uma verdade absoluta, mas é o que acontece na maioria das vezes. Já hoje a gente vê tanto o Ibovespa com uma queda de 0,5% negativo e o dólar com uma queda de 0,70. Tá? O dólar ainda segue lateral, dentro de uma tendência de alta, vale dizer, para retomar esse viés positivo de retomada de movimento positivo para o dólar, ele precisa romper e fechar acima dos 5.706, que seria ele acionar um novo pivô de alto que abre espaço para ir buscar o topo anterior dos 5.900, ok? Dito isso, vamos lá para fora dar uma olhada. Deixa eu só ajustar aqui. Pessoal, antes da gente começar aqui, eu já ia me esquecendo, eu vou falar já antes que eu esqueça. Vocês gostariam de ver conteúdo de opções aqui no canal também? Deixa aqui nos comentários as sugestões, tá? A gente está pensando aqui em trazer mais vídeos para vocês, tá? Com outro nosso analista, o Alejandro, sabe muito de opções, manja muito, está comandando a nossa carteira de opções aqui agora. E a gente vai encaixar aqui para vocês também o conteúdo de opções, que creio que é bem útil, e também trazer uma visão um pouco diferente de como aplicar análise técnica, visando o swing trade em opções, que pode ser uma opção de operação para quem tem menos dinheiro do que no mercado à vista. Né? Tem alguns detalhes diferentes, mas enfim, deixa aqui nos comentários se vocês gostariam de ter aí ver vídeos sobre opções ali para a semana, né, um conteúdo mais focado para opções com análise técnica visando pegar movimentos ali em opções também, beleza? Dito isso, partindo aqui para o S&P, hoje uma alta de 0,75, mais volume comprador. E olhando aqui o volume comprador do S&P dessa semana, tá com cara de querer vir tentar para romper esse topo, tá? Um topo nos 5.670. O ABV também apontando para cima, né? Voltou a negociar acima das médias para acionar um pivô, só rompeu o topo lá em cima e aí sim vai ter essa perna de alta, que foi a perna de dúvida, né? Bastante volume baixo, processo de correção, mas que conseguiu aqui, né, os compradores defendeu essa região, mesmo depois de uma certa agressão vendedora nessa correção, conseguiu jogar para cima de novo com a aparição de volume comprador, tá? Então, topo principal 5.667, 670, tá? O Dow Jones também, né, conseguiu absorver muita venda nessa queda, deixando aqui um pavio, jogando a expectativa para positivo novamente.
e rompendo o topo dos 41.600, abre expectativa de uma retomada compradora. O índice da Nasdaq 1% de alta, também aqui fica claro, né? Ele precisa romper essa LTB, fazer um pivôzinho de alta aqui para cima para abrir espaço para um movimento mais direcional de retomada de alta no curto prazo. Tendo tudo isso em vista que a gente viu hoje, lembra que eu comentei com vocês na semana passada, tá? Dia 18, na semana que vem. Acho que na semana que vem. Deixa eu até conferir aqui. 18, semana que vem. Eita lasqueira. Tem dado importante para sair lá nos Estados Unidos referente à taxa de juros, tá? Então a expectativa é que tenha aí pelo menos 0,25 de corte. E geralmente quando esses cortes acontecem, uma primeira impressão a gente acaba tendo ali um viés positivo para as bolsas, tá? Não que isso permaneça, porque depois geralmente vem ali o lado contrário e o lado ruim, e acaba tendo a volatilidade mais negativa, mas para o início, para os mercados de risco, quando tem essa questão da corte de taxa de juros, acaba dando uma impulsionada para cima novamente. Então a gente vê os mercados já reagindo, voltando o fluxo comprador uma semana antes do dado, né, que é na quarta-feira, beleza? Só um ponto de adendo, até para a gente acompanhar aqui como vai ser esse processo, né? O petróleo seguindo o processo de correção, né? Tá longe da média móvel de 20 ainda, olha. Se afastou bastante, fez uma forte movimentação, cravou o alvo de 100%, para baixo tem suporte no 65, no suporte não. Para baixo tem suporte só no 65, mas tem um alvo antes no 67, tá? E agora processo de correção aí normal. Deixa eu só ajustar aqui. Minério de ferro. Iniciando o processo aqui de correção, pode vir testar aqui ponto de resistência lá nos 100 dólares. Está trabalhando dentro de um canalzinho de baixa, próximo de zona de suporte, né? Não confirmou aqui o pivô, não deu sequência no pivô, a expectativa é que volte a testar o lado contrário desse range, ok? O DXY voltando para o viés negativo, tá? A tendência principal é de baixa, tentou romper topo, ainda não conseguiu, suporte para baixo segue sendo no 100 dólares 50 e para cima, se romper o 102, abre expectativa de uma movimentação um pouco mais para cima, tá? Mas por enquanto ainda segue tendência de baixa no curto prazo e consolidação, ou seja, de correção em fundo. O Nikkei voltou a subir hoje também, uma alta aí de 3,41. O DAX, uma alta de 1%, gráfico bem feio também. Hang Seng, uma queda de 0,70, tá? Bem feio também, né? Não tem nada aqui, esses índices bem travados. E Moex também bem fraco, tá? Voltando a tendência aqui de baixa, próxima zona de suporte lá embaixo nos 2.520. O ouro, meus amigos, olha o que o ouro tá fazendo. E ouro subindo, tem que ligar um pisca-alerta amarelo de atenção, tá? Porque se o ouro está subindo, ouro geralmente ele tem o fluxo maior comprador em momentos de indecisão, de dúvida, né, de possível crise, de possível tensão nos mercados, o gráfico do ouro ele sobe, né? Essa leitura é dado que a maioria dos investidores preferem comprar ouro, ficar comprado em ouro, quando a gente começa a ver um viés não, né, mas um sentimento de dúvida no mercado. Então, vai em linha com o que eu disse sobre o corte de taxa de juros também, beleza? Então, hoje a gente vê o ouro acionando um novo pivô de alta, cravando o alvo que a gente já veio comentando, olha, que é o pivô desse último, que é o alvo desse último pivô, cravando o alvo nos 2.550, o próximo alvo mais longo lá na região dos 2.730, tá? Então dólar aí, caramba, cara, não chegou nem a sexta-feira e a cabeça tá pifando, pessoal, perdão. Vamos lá. Então, acionado um novo pivô de alta, um movimento técnico bem bonito para o ouro, tá? Ele vem, rompe essa congestão já dentro de uma tendência de alta, né? Ele consegue romper esse topo, fica congestionando, testa esse antigo topo, que era uma resistência, como um suporte, e vem para romper topo novamente, a tendência de alta, movimento técnico bem bonito do dólar, tá alinhado com as médias também. Então, o ouro aí seguindo expectativa de alta. Eu falei dólar de novo, né? Meu Deus do céu. Meu Deus, tá difícil. O gás acionando o OCOI, ombro, cabeça, ombro invertido, que também é um pivô de alta, voltando à expectativa positiva caso faça o fechamento do dia de hoje acima desse rompimento.
Tá? A gente vê aqui bastante fluxo comprador no papel, no índice, né? Retomando o viés positivo novamente. Ele fez uma movimentação de baixa, teve aqui uma LTB, uma LTA, que formou aqui nesse segundo teste, de onde parou, né? Rompeu aqui a LTB, congestionou, deixou o fundo mais alto e fez um pivô de alta. Prata, uma alta de 4%, indo para buscar sua resistência, tá? Então a gente vê aí essas commodities dando uma boa puxada no dia de hoje, tá? O Bitcoin segue o processo de correção também, ainda dentro de uma congestão de médio prazo, tem zona de suporte lá nos $50.000 e resistência só lá na faixa dos 66. O Ether também ainda bem fraco, né? Congestão em zona de fundo, tem zona de suporte nos 2.100 e precisa romper essa LTB para gerar um viés de retomada de alta. Por enquanto, bem fraco também. Dito isso, voltando para a nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram, em sequência, os dois que mais caíram, e depois uma cacetada de ativos aí solicitados ontem, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Lembrando que se você quiser ver a análise de algum ativo em específico, é só deixar aqui nos comentários o ativo e um tempo gráfico específico, caso seja necessário. Senão, eu vou sempre analisar aqui o diário. Mas caso queira que olhe o semanal, algum ponto de saída parcial, algum alvo, MGLU 3, já posicionado na compra, onde faço uma parcial, onde faço um alvo, podem também fazer essas perguntas específicas que eu ajudo aqui como eu puder, mapeando os pontos para vocês, beleza? Ou ativo X, preço médio X, Natura, comprado, preço médio 12, né? Que aí eu consigo, né? Sabendo o seu preço médio é melhor para eu conseguir falar onde fazer uma saída parcial, como proteger a operação. Então, caso vocês queiram, também pode deixar o preço médio que eu faço aí, como se diz aqui na minha cidade, a boa para vocês, beleza? Natura, chamando o comprador no dia de hoje, tá? Faltou volume comprador, só que a gente olha pelo semanal, é uma zona de suporte, né? Inclusive deixei passar aqui, acabei não me ligando no papel, mas olha, uma zona de suporte importante. Deixou aqui um martelinho invertido, hoje acionando a possibilidade de uma retomada de alta. Para quem comprou já aqui embaixo, opera suporte de canal, o alvo é lá em cima, já está dentro. Olhando o diário, depois desse rompimento, se a gente coloca aqui as médias, ele está em cima da média móvel de 50. Tá? Já rompeu a média móvel de 9, de 20 para cima novamente. No rompimento da máxima dessa barra, você pode tentar uma compra, com stop na mínima da barra anterior, um stop de 6,97, o alvo ser na região de resistência lá em cima, tá? Na região dos 16,57. É claro que no meio do caminho tem uma média móvel de 200, junto com fronteira de gap, então você pode pensar em fazer uma saída parcial aqui, e depois tentar carregar lá em cima, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores, estocástico lá em cima, vamos ver o OBV. O OBV também rompeu aqui essa congestão, possibilidade, quem sabe, de jogar lá em cima de novo, tá? Semin 3 que a gente comentou aqui, né? Olha, o pivô quase cravou o nosso alvo daqui de baixo. A gente comentou se entrasse nessa região de vazio gráfico acima dos 5,60 ficaria muito bonito. O papel segue subindo. Caso alguém tenha pego aí, meus parabéns. Quem pegou aqui no pivô, olha, chegou a andar 9,27. Se não fez parcial, acho que é mais do que justo fazer uma saída parcial. E o seu stop, que para quem pegou no pivô aqui, olha, estaria aqui nessa região de 5,46, o stop já pode ser ajustado para cá. Então é isso que eu sempre comento de conduzir uma operação, tá, pessoal? Quem pegou aqui, olha, nesse pivô, o stop aqui nessa zona já conseguiu fazer pelo menos uma saída parcial se ainda não fez. E o stop que originalmente estava aqui, você pode trazer ele para esse novo fundo deixado aqui. Então, a partir daqui, você já tem um ganho na operação e ainda assim está exposto ao mercado que, caso ele continue subindo, você vai carregando esse trade, tá? Vai carregando essa operação. Você pode usar a média móvel de 9, junto com o movimento técnico, tá? Porque agora ele esticou da 9 no diário, é bem provável que ele dê uma enroscada nessa região, né, ande aqui lateral, faça mais uma correção, mas você vai conduzindo essa operação. Quem pegou aqui embaixo ficou muito bem posicionado, não vejo
motivo algum para sair, inclusive é uma operação que eu levaria aí pelo semanal, tá? Vamos dar uma olhada no mensal. Mensal, olha, bonito, né? Foi uma compra próxima da média móvel de 9 aqui, quem sabe conseguir carregar até para o topo anterior do 7,55. Coisa linda, hein? Agora não vejo a entrada mais, tá? Brave 3, mais uma queda de 5%, não vejo nada para fazer, acionou aquele trade de correção que a gente sempre comenta, né? Só não gosto quando está muito longe da 9 assim, eu gosto quando essa correção vem mais próximo da 9, a 20 não distante da 9 desse jeito, um pouco mais próximo, para pegar no rompimento da mínima e stop na máxima, tá? Assim como está aqui, né? Olha, esse aqui é o melhor exemplo. Mas por enquanto não vejo mais nada. Caso alguém esteja vendido, o stop já pode ser ajustado para a máxima de ontem e seguir carregando o trade. Por enquanto não vejo mais nada para fazer. Hype 3, o segundo papel que mais caiu, também não vejo nada, papel lateral. Agora, começando a análise a pedido de vocês, temos IGTI 11. Por enquanto, não acho nada interessante, tá? O papel aqui em zona de correção. Passou para baixo das médias novamente, não conseguiu se segurar no topo aqui anterior, olha, demonstrando uma certa fraqueza. Então, para retomar o viés e pensar numa compra, só se a gente tiver uma barra de ignição compradora aqui, que traga o viés, né, que troque o viés do movimento para alta novamente, ou então um pivôzinho acima dessa região, né? Seria aí imaginar o IGTI voltar para cima das médias, corrigir e depois lançar um pivô. Mas por enquanto não vejo nada interessante, tá? Smart Fit também não vejo nada interessante, tá bem parado o papel, basicamente aqui lateral, não vejo nada interessante. Casas Bahia, cara, é um papel assim que particularmente não gosto de montar operação, tá? Desde, assim, cara, não, faz assim 2 anos que eu não monto uma operação em Casas Bahia. Tá? É um gráfico semanal, processo de correção. A única opção de compra aqui teria sido nessa barra, né? Entrada na máxima, stop na mínima, seria 13%, né? Valor nominal baixo, só que deveria ajustar a mão. Quem pegou, pagou bem aí, se deu bem, 27% conseguiu, não sei se conseguiu pegar tudo, mas enfim, boa parte do movimento deu para carregar. Né? Então agora não vejo nada de interessante, não vejo nada. Quem pegou na compra aqui, ótima compra, e agora não tem nada para fazer, né? Bepan, bonito papel, a gente comentou, eu acho que eu comentei desse ativo em algum panorama swing trade, tá? Tem até aqui a setinha que eu coloquei. Quando a gente comentou, ele estava aqui ainda, né? Olha, ele fez esse processo de canal de baixa, né? Testou aqui uma LTB de médio prazo. Testou não, né? Configurou, na verdade não testou, ele configurou. E aí fez aqui a quebra de estrutura, que é o que eu sempre falo para vocês. Então a gente tinha uma estrutura de baixa, com topos e fundos descendentes. E quando ele rompe esse canal de baixa, ele monta o quê? Uma estrutura diferente. Ele faz um movimento de alta, faz uma correção, tenta romper topo de primeira, não consegue, volta a cair. Só que quando ele vai cair, ele não perde fundo. Então ele deixa um fundo aqui, olha. Mesmo não conseguindo romper de primeira, ele não perdeu o fundo. Então deixou aqui um fundo ascendente. No rompimento desse topo aqui, ele acionou um pivô de alta de quebra de estrutura, voltando o viés que até então era negativo para uma possibilidade compradora. Tá? Aqui deu uma entrada, olha, linda, né, de rompimento, a entrada na máxima, stopzinho aqui na mínima. Vocês já sempre sabem, é foda, né? Vocês sabem que sempre quando a gente traz essa questão de estrutura de micro pivôs, ou seja, quando o pivô acontece aqui embaixo, depois de uma estrutura de baixa, a gente sempre utiliza o que eu trago para vocês? O topo anterior dessa estrutura de movimentação como um alvo, né? Olha, aqui em cima. E o que ele faz? Retorna para lá. Então você poderia ter entrado aqui e teria todo esse espaço aqui para trabalhar uma saída parcial ou tentar carregar até o topo e fazer uma saída parcial no topo, depois tentar conduzir o restante, tá? Mas quem pegou aqui embaixo se deu bem. No momento não vejo nada para fazer, só no pivô lá em cima dos 10,95, tá? Se a gente joga no semanal, o papel entrou numa região basicamente de vazio gráfico, tá? De vazio gráfico. Ele está aqui no processo de correção, então rompendo aqui os 10,92 eu vejo possibilidade de continuar, dado que a gente tem uma zona aqui de vazio gráfico,
tá? Vazio gráfico. E a mesma leitura que eu fiz do contexto desse topo aqui da estrutura, vale para cá também. Então, se ele começa a trabalhar nessa zona de vazio gráfico, a gente pode trabalhar com esses topos anteriores para pensar em pontos de atenção, tá? Mas está bem bonito o papel, ok? Bem bonito. Fazendo um pullback ali na média, no gráfico semanal não está distante também, olha. Passou para cima da média móvel de 200, de 20. Então, bem bonito, tá? O papel, bem bonito mesmo. E para quem comprou aqui, já está comprado, o stopzinho aqui embaixo, 9,67. BRAP 4 não vejo nada, né? Inclusive até estopou a vendinha que a gente tinha comentado aqui no... Acho que foi nessa semana mesmo, né? A vendinha aqui, o stopzinho aqui em cima de 2,21, hoje foi estopado, tá? Por enquanto não vejo nada para ser feito. Brit 3 também não vejo nada, tendência de baixa no curto prazo, né? Próxima zona de suporte relevante que o ativo tem, só lá embaixo nos 2,77, tá? Por enquanto o papel perdeu aí bastante força, desde quando quebrou essa estrutura de alta aqui, olha, que até então esse fundo aqui era o principal, ele acabou perdendo essa zona de suporte e aí monta uma estrutura, um viés mais negativo para o curto prazo, tá? Para gerar algo positivo, romper não só esse canalzinho de baixo, mas também passar a negociar acima das médias de curto prazo, e aí sim fica interessante para compra, tá? Por enquanto não vejo nada. A R3 quase cravou o alvo do fundo duplo que a gente comentou, né? Chegou lá próximo, olha, dos 12,65, perdeu muita força, não vejo mais nada interessante, tá? Que a gente trabalhou com fundo duplo, fundo, rompimento do topo entre os dois fundos, acionado um fundo duplo, projetado para cima, ele cravou o primeiro alvo aqui no 100%, corrigiu, fez um novo pivô. Não vejo nada para ser feito, tá? Se eu já tivesse comprado, já teria estopado aqui por cima, né? Na mínima dessa barra, que foi uma barra de exaustão. Isso aqui não é barra de ignição, tá, pessoal? Isso aqui é uma barra de exaustão, olha. Um movimento forte de compra numa barra, só que um volume aqui monstruoso comprador. Quando acontece isso no movimento lá em cima, em um topo, pode ficar atento, porque o movimento ele pode dar uma boa travada ou até reverter. Tá? A gente tem aqui então um movimento de exaustão. Por enquanto não vejo mais nada para fazer no papel, tá? Bem fraco. Jales Machado, não vejo nada, tá, pessoal? O papel está muito tempo dentro de um canal de baixa, tentou romper o canal, não conseguiu. Acho que o papel bem fraco, bem complicado, tá? É um ativo também que faz tempos que eu não monto nenhuma operação. Viveu, não vejo nada, tá? Acho que é o ativo que eu mais recebo mensagem aqui. Eu não sei o que tem esse ativo. Cara, não vejo nada assim, tá? Não tem uma divergência de alta. Não consigo ver nada interessante no papel. Nadíssimo interessante. Quem tem o perfil mais arriscado e quer comprar suporte, ó, o rompimento dessa máxima 2,12 não a compra, stop na mínima do 181, stop de 14%. Tem que saber ajustar a mão para não se lascar, mas vale lembrar que percentualmente o stop ele é maior, dado o valor nominal baixo do ativo. E aí, talvez uma compra em 2,12 para tentar carregar até aqui os 2,82 dá 32%, né? Mas lembrando, em porcentagem é alto por conta do valor nominal baixo do papel, tá? Mas assim, eu não faria. Esse papel tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Ele não tem muita liquidez. É um papel que eu não trabalharia para swing trade. No máximo, montaria posição com foco em médio prazo, tá? Não sei dos fundamentos da empresa, não faço ideia, mas eu sei que, olhando para o gráfico, ele tem baixíssima liquidez, o que para trade de curto prazo é péssimo, horrível. Você pode ter dificuldade tanto para entrar quanto para sair de uma operação. Então, eu particularmente não gosto de montar operações de curto prazo em ativos desse jeito. Jogaria no semanal se fosse para fazer alguma coisa, tá? E trabalharia de um modelo diferente, tá? A gente não tem uma divergência no semanal. Se a gente coloca no diário, ele já tem uma leve divergência, tá? Então isso... Deixa eu ajustar aqui. Né? A gente vê que o preço aqui dentro ele está caindo e a gente vê que no OBV ele está subindo. Então tem uma leve divergência. Se fosse para fazer alguma coisa, olhando aqui pelo semanal, seria compra
de suporte nessa região, a mercado acreditando na divergência. Um stopzinho na região dos 28,09, o que seria um stop do preço a mercado, um stop de 4%. Colocaria até um stop maior. Colocaria um stop aí de 7 a 10%, considerando médio e longo prazo. Tá? Para montar uma posição aqui. Se for estopado, ok, está dentro do meu gerenciamento de riscos 10% de uma operação visando médio prazo, que em média os stops de médio prazo ficam assim. Para tentar, quem sabe, se o papel dar uma puxada aqui novamente, olha, aí você trabalhar uma saída parcial nessa região dos, considerando o pavio aqui, olha, dos R$ 33, né? E aí é muita futurologia, mas aí se ele romper, de fato, começar a projetar alguns movimentos mais para cima, tá? Se a gente olha aqui no mensal, vamos ver. Mensal pode ser uma derivinha, né? Você conseguiu uma boa compra de mensal, carregar até a região dos 33, depois fazer uma saída parcial, mas aí já é mais montagem de posição, tá? Todo esse processo que eu estou falando para vocês aqui é quando a operação já está em andamento, você vai sentindo a operação. Tem volume, não tem? Pivotou no diário, não pivotou? Qual que é o próximo topo do semanal, tá? Mas enfim, a única possibilidade que eu vejo aqui seria um trade de risco, né? Comprar aqui zona de suporte, com base na divergência ali do diário, dentro do seu gerenciamento, para tentar carregar, quem sabe, até média móvel de 50 aqui do semanal, tá? PESA 4 não vejo nada para o curto prazo, papel totalmente lateral, zona de suporte só lá no 7,62 e aqui no meio desse balaio de gato não vejo nada. A LUP 11 também processo de correção, cravou o nosso alvo, né, dos 32,70, segue processo de correção, por enquanto não vejo nada, tá? Não vejo nada. O papel deu uma boa estabilizada aqui, baixo volume, pode fazer uma correção um pouco mais para baixo, vir para a zona dos 30,45, até dar uma escorregada aqui mais para baixo, até acho que seria mais interessante, né? ENEV 3 é um ativo que eu acho interessantíssimo, já comentei aqui para vocês. O papel que se tá trabalhando, tá com a cara que vai romper isso aqui, olha, 14,10. Se ele rompe essa congestão aqui, a gente entra no que? Vazio gráfico, olha lá. Eita, lasqueira. Ó, vazio gráfico. Então, rompendo aqui os 13, os 14 reais, eu vejo o alvo lá para a região dos 16 e 13. Tá? O stop aqui eu levaria pelo semanal, então eu colocaria um stop nos 13,09. Um stopzinho de 6%. Tentar carregar até lá em cima nos 16 e 12, dá 15%. No meio do caminho você pode pensar em fazer uma saída parcial. Né? Até aqui ó, o alvo projetado de 100%, que é nos 15 e 10, dá 7,68. Acho interessante fazer uma saída parcial. E alvo lá na região de topo de 16 e 15, tá? Mas é um dos papéis mais bonitos que eu acho por enquanto aí, Enev 3. Tá? A gente já viu o papel Sabesp, que é do setor sanitário, que deu uma boa puxada. Cara, e a Enev tá com uma cara bem bonita aqui, tá? Cara, eu só não sei o que aconteceu isso aqui com o ABV, velho. Que doideira. Mas enfim, eu acho que tá bem interessante sim, tá? Papel bem bonito. FIC 3. Cara, é um papel que não tem muita liquidez, tá? 2 milhões. De novo, não gosto de papel assim, tá? Fosse para montar operações mais longas só. No semanal deu trade de correção, olha. Movimento fortíssimo de alta, se afastou da média, vai comprar por aqui? Não. Ah, mas eu fiquei de fora. Paciência. Ficou de fora, ficou de fora. Vai entrar de qualquer jeito? Não, né? Espera o retorno. Voltou até a média móvel de 9. Barra que testa ou se aproxima de 1% ali da média móvel de 9. Qual é? Essa aqui, né? Olha. Essa aqui. Na semana seguinte ele rompeu a máxima? Não. Na outra semana ele fez o que? Ele abre aqui embaixo, fechou a semana. Na semana seguinte ele rompeu a máxima, você tem uma compra e o stopzinho aqui abaixo. Tá? No diário, deixou essa barra aqui. No rompimento da máxima dela, você pode entrar com stop na mínima para tentar carregar até a região lá dos 4,25, que é um ponto de resistência principal. Mas é um papel que não sou muito chegado não, tá?
Agora, se ele rompe 4,25, fica legal. Aí tem um baita vazio gráfico aqui, olha. Né? Um baita vazio gráfico. Tem 3, a gente comentou aqui embaixo do pivô. Última entradinha nesse doji aqui. Gráfico semanal também acionou aqui. Não, acionou, né? Só que eu não gosto muito quando fica longe da média assim, tá? Eu gosto quando a correção venha mais próximo, ou ele não ande, fica aqui lateral, a média se aproxima, eu procuro uma entrada no tempo gráfico menor. Gráfico diário, entradinha foi aqui embaixo. Para quem pegou no pivô aqui, olha, ficou muito bem posicionado. O ativo chegou a dar uma puxada aí de 11%, deu para fazer pelo menos uma saída parcial. E de novo, quem pegou aqui embaixo no rompimento com stop aqui, olha, o stop já pode ser ajustado para cá, tá? Única posição, única situação que eu vejo, tá? E se romper o topo aqui em cima, aí avaliar como vai ser feito esse rompimento, se vai ter algum pullback para tentar pular para dentro também, beleza? Valeu, desculpa o vídeo um pouco demorado, mas é isso aí, pessoal. Um abração e até a próxima. E não esqueçam de deixar aqui um comentário. Fechou? Até amanhã.